boa noite. A nossa convidada de hoje é a Master Coach Larissa Lima. Ela é educadora física, nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva e vai conversar conosco sobre como emagrecer com saúde. Tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, doutor Leão. Larissa, por que as pessoas, às vezes, tentam e não conseguem de maneira alguma emagrecer? Então, doutor Leão, existem vários fatores que fazem com que a pessoa realmente tenha muita dificuldade para emagrecer. O ideal, quando eu atendo uma pessoa, eu procuro identificar qual é o principal fator que aquela pessoa está apresentando. Pode ser questões genéticas, questões fisiológicas, sim, mas na maior parte das vezes são questões comportamentais. Na sua opinião, quais são as melhores estratégias para a pessoa tentar emagrecer? A melhor estratégia, eu sempre falo, que é a que a pessoa consegue aderir. O que acontece? Não adianta eu atender uma pessoa que ela tem um hábito de vida extremamente inadequado, extremamente desequilibrado, e de uma hora para outra eu querer que ela entre em uma alimentação extremamente restritiva. Então, também a mesma coisa, questões individuais. Existem várias estratégias, muitas estratégias interessantes, com uso de suplementação, com uso de vários tipos de dieta, vários tipos de alimentação. Só que o que vai fazer realmente com que a pessoa consiga emagrecer, ela está seguindo uma estratégia de acordo com o que ela está vivenciando no momento, com os hábitos, com o estilo de vida dela, para que ela consiga seguir firme, sem ficar no efeito sanfona. Ou seja, você tem que conversar muito com o paciente e estabelecer qual é o método que vai se adaptar melhor a ela, entendeu? Isso. Qual tipo de regime, qual coisa. E com relação a essas dietas de moda que aparecem muito aí, shakes, suplementos, funcionam ou não funcionam? Justamente esses são os maiores problemas. As pessoas leem muitas coisas na internet, tem vários tipos de dietas low carb, dietas cetogênicas. Enfim, essas dietas funcionam, mas precisam sim de um acompanhamento de um profissional. Como eu falei anteriormente, não adianta eu pegar uma pessoa que tem uma alimentação extremamente desequilibrada e de uma hora para outra eu querer que ela mude tudo de uma vez só. Então, analisando a paciente, a gente consegue identificar o que ela consegue fazer, também observar exames bioquímicos, os hábitos que ela tem, os gostos, preferências alimentares, para fazer uma dieta extremamente personalizada que ela vá conseguir aderir. Qual o segredo que você tem para mudar esses hábitos das pessoas? A mudança de hábitos, ela começa a gente identificando qual hábito a pessoa precisa mudar. Então, por exemplo, a pessoa vai e precisa começar a fazer exercício físico. Qual é o erro que as pessoas cometem? Ela não faz nenhum exercício hoje e do dia para a noite ela quer fazer 7 dias de exercício na intensidade mais alta. E é isso que faz com que as pessoas desistam. Então, quando a gente começa a estabelecer mini hábitos, que são pequenos comportamentos que ela consegue fazer todos os dias, para que ela consiga mudar, e na somatória desses pequenos comportamentos, ela vai, ao longo do tempo, conseguir aderir. Quer dizer que dentro do dia a dia da pessoa, você pode ir readaptando ela, treinando ela, para que ela se adapte a essas novas condições da vida. Com certeza. Inclusive, a respeito disso, antes você tinha me falado que você lançou um livro, né? Falando que essa coisa toda é treinável, é adaptável. Como é? Me fala sobre o seu livro. Inclusive, aqui no livro, O Sucesso é Treinável, eu falo muito sobre isso. Para você ter um exemplar aqui para o senhor, e no livro eu cito como uma pessoa justamente pode chegar à faixa preta, né? Esse livro foi feito em coautoria com 19 autores e gerenciado pelo meu mentor, Joel J. E aí, no meu capítulo, que é o Rumo à Faixa Preta, eu justamente falo para que a pessoa, primeiro, ela precise identificar onde ela está hoje. Então, tem um teste dentro do livro que a pessoa faz e consegue identificar mais ou menos... Com a faixa dela. Como é que ela está atualmente, né? Não adianta você estar na faixa azul. branca... Não adianta você na faixa branca já querer tem que galgar todas as outras, justamente, né? Você tem que passar por todas as etapas. E aí, no processo de mudança de hábitos, quando a gente pensa em emagrecer ou pensa em qualquer mudança de hábitos, seja profissional, seja para qualquer área da vida, existem vários comportamentos que são necessários serem aderidos. E aí, no livro, eu mostro justamente que é interessante que você faça uma lista desses comportamentos, coloque eles em ordem crescente de dificuldade e comece aos pouquinhos. Você começa a por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade de tomar água. Parece uma coisa simples, né? Mas aí não adianta. Ela tem dificuldade de tomar água, tem dificuldade de fazer exercício e querer mudar tudo de uma vez só. Então, vamos começar com a água. Vamos tentar passar um mês adequando a água.
No próximo mês a gente adequa o exercício e aos pouquinhos vai conseguindo mudar os hábitos para ter um estilo de vida saudável. Larissa, esse meu aqui foi presente e eu vou ler com muita curiosidade. Mas para o telespectador, onde é que ele vai encontrar esse livro para comprar? Ele consegue encontrar através da Amazon. Inclusive, o livro foi best-seller no lançamento da Amazon. A gente ficou em top 1, tanto na categoria, como também em top 1 em todos os livros que foram vendidos no dia do lançamento. Então, através do site da Amazon, o telespectador colocando lá "O Sucesso é Treinável", ele consegue aderir ao livro sim. Larissa, deixa o seu contato para quem quiser mais informações sobre o seu trabalho. O meu Instagram é Emagreça com Lari. E lá no meu Instagram as pessoas podem acessar o WhatsApp, entrar em contato também através do meu site e ter todas as informações através do meu trabalho. Agradecemos a sua participação e você em casa continue conosco. Voltaremos após o intervalo. Hoje nós vamos falar sobre lipoaspiração. A lipoaspiração é um dos procedimentos mais realizados no mundo dentro da cirurgia plástica, porque é um procedimento que tanto pode ser de grande magnitude, como também pode ser um procedimento pequeno, apenas para tirar pequenas quantidades de gordura. Essa técnica foi desenvolvida por Ilou, um médico francês, que nos idos de 1980, ele usava esse aspirador para fazer aborto. Fazia aspiração dentro do útero e notou que com isso também poderia retirar a gordura. E começou a fazer esse procedimento, que já era um método que tinha tentativas com outros tipos de lipoaspirações. Inclusive aqui em Pernambuco, teve um colega que foi o precursor dessa lipoaspiração nesse tipo no Brasil. Ele trouxe esse método da Itália. Esse médico pernambucano, o Dr. Frederico Henriques, ele trouxe essa máquina da Itália e começou a trabalhar isso aqui. E esse método depois veio a se firmar e, como eu falei anteriormente, hoje é o procedimento de cirurgia plástica mais realizado do mundo inteiro. Além da inovação grande que essa lipo fez, que foi os enxertos de gordura, que hoje o lipofilling, entendeu? E os enxertos de bumbum, que foi também criado aqui pelo médico brasileiro, certo? Dr. Carlos Romero Cabral, foi um colega nosso aqui de Pernambuco, foi quem incentivou e praticamente começou esse tipo de cirurgia. A lipoaspiração é um procedimento que é bastante efetuado aqui no Brasil, devido a ser a costa muito grande, e nós temos as praias. E agora chegando o verão, bastante pessoas vão procurar esse procedimento para tirar as gorduras que foram acumuladas durante o inverno, com os churrascos, com as bebidas, e agora querem exibir seus corpos magnânimes aí no sol do verão pernambucano e nessas costas do Brasil inteiro. Então, venha, nos procure, que nós fazemos alguma consulta para mostrar qual é a realidade e o que é que se pode ser feito com a lipoaspiração. Agora vamos para o momento Vicofarma com a Georgia Vasconcelos. Olá, hoje no momento Vicofarma vamos conversar com o Dr. Ricardo Lira sobre infertilidade masculina. Dr. Ricardo é médico, urologista, graduado pela UPE e tem formação em andrologia pelo Instituto H. Ellis, em São Paulo, e é membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Ricardo. Olá, Jorge. É um prazer estar com você aqui nesse seu programa, nesse seu momento de Vicofarma. Isso, para a gente é uma grande alegria. Obrigada pela oportunidade, uma honra. Dr. Ricardo, vamos agora falar um pouquinho, sobre infertilidade. Então, qual o percentual de casais inférteis? Georgia, o percentual de casais inférteis na nossa sociedade, por incrível que pareça, chega a 15% de casais que têm algum problema com fertilidade. Então, não é uma coisa tão rara, Então, é muito comum você ver entre roda de amigos, sim, um ou outro casal que tem dificuldade em engravidar. Então, por isso que talvez a busca por profissionais nessa área seja tão intensa, né? A gente tem realmente uma procura crescente de pacientes aqui no nosso consultório.
Perfeito. Esse número, então, vem crescendo, né, doutor Ricardo? Mais ou menos 15% da população de casais tem algum problema para engravidar. Certo. E quais as principais causas masculinas? Olha, sem dúvida, a principal causa ainda é a varicocele, que são varizes no testículo. E aí você pode associar outras causas como alterações genéticas, principalmente a obesidade tem causado muita infertilidade, porque a obesidade ela cria alterações hormonais que dificultam a engravidar. Você tem questões genéticas, né? Homens que nascem com alguma alteração do cromossomo Y e daí não conseguem engravidar. Mas basicamente eu acho que a varicocele é o que se destaca, né? Dentre as causas mais importantes. Principal causa, né? A varicocele. Exatamente. Os aspectos ambientais interferem na fertilidade? Sim, sim. É importante saber que com a sociedade cada vez mais evoluindo e crescendo as cidades, você tem muitos aspectos, de poluição. A poluição está interferindo profundamente. Eu vi um trabalho que mostrava que o índice de fertilidade do paulistano vem diminuindo com os anos, por conta do aumento da poluição. E também alguns tipos de trabalho, onde existe exposição a algum agente químico, a fumaça. Então tudo isso faz com que haja uma diminuição da fertilidade, porque esses agentes provocam alterações nos radicalídeos, aumento dos radicalídeos no corpo. Perfeito. Existe tratamento, né, para a infertilidade do homem? Sim, na verdade o tratamento ele é diferenciado para cada caso. Né? Para cada caso você impõe um tratamento diferente. Né? Então, no caso da varicocele, você tem tratamento cirúrgico, uma correção cirúrgica. No caso onde existem, por exemplo, alterações hormonais, você vai corrigir as alterações hormonais. E no caso onde existem alterações de radicais livres, a gente costuma suplementar com medicação para radicais livres. Perfeito. Justamente é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? Sobre os radicais livres, né? Eles interferem na fertilidade e os tratamentos com antioxidantes são efetivos? Sim, a gente tem, na verdade, duas correntes da literatura médica, uma que apoia e a outra que não apoia. Né? Então, baseado em alguns trabalhos, a gente tem observado que sim, que alguns trabalhos apoiam realmente o uso dos radicais livres e a experiência pessoal, no caso do grupo aqui que trabalha aqui na Andros, a gente tem observado que em alguns casos eles funcionam muito bem, a suplementação de antirradicais livres. Porque, na verdade, os antirradicais livres alteram o DNA, a estrutura do DNA do espermatozoide, fazendo com que a informação ao óvulo não seja passada de maneira correta. Então, quando você corrige, elimina esse excesso de radical livre do corpo do paciente, você corrige esse dano ao DNA e aumenta, com certeza, a taxa de fertilidade. Inclusive, através da Vicofarma, né, Sim, a gente desenvolvendo, né, alguns produtos personalizados, de acordo com seus estudos, né, nos Estados Unidos. A gente conseguiu fazer mais ou menos um produto que a gente observou em alguns congressos e que esse produto a gente conseguiu montar essa formulação aqui com vocês e a gente tem usado realmente com muito sucesso aqui. Né? Uma frequência e resultados bons importantes. Resultados. Uma honra, viu? Uma alegria poder participar desse projeto de desenvolvimento. Muito obrigada. Então, doutor Ricardo, o doutor poderia deixar o seu contato, né, para quem quiser marcar uma consulta? Vocês podem, eu tenho um perfil do Instagram, né, que é Ricardo Lira Andrologista, Ricardo Lira com Y, e vocês podem entrar no meu perfil e observar lá, tem os meus contatos do consultório aqui da Andros Recife. E estamos aqui para tirar qualquer dúvida, poder ajudar vocês, né, porque eu sei que o sonho da paternidade e maternidade é muito importante, né, e a gente está aqui para tentar, dentro da maneira possível, proporcionar a vocês esse grande momento da vida. Perfeito. E você, siga o nosso perfil @vicofarma_recife para mais novidades em saúde. Aguardo você no próximo sábado. Até lá! Tudo em ordem, Lucineide? Mas diga o que é que você deseja. Gostaria de fazer meu abdômen, que eu já fiz uma vez e não gostei. Você fez o quê? Uma plástica de abdômen mesmo? Não, eu fiz lipo quando eu tinha 24 anos e quando eu estava com 28 eu fiz o reparo, mas não ficou bom. Aí eu queria que o senhor desse um jeito, a gente desse uma olhada. Pode fazer. Exato. Me diga uma coisa, e você já teve filhos? Tem um menino. Já encerrou? Não vai Já ter mais encerrou, filho? não. Já é ligação ligada? Não. Porque essa é uma cirurgia, se for para fazer mesmo uma plástica de abdômen,
Uma cirurgia onde não é ideal que se tenha gestações depois, entendeu? Não, não quero não. Então vamos dar uma olhada, ver o que é que a gente pode fazer. Ok? Ok. Lucineide, ó, veja só, você fez essa lipo, ficou com as depressões aqui também, mas na área superior do abdômen quase não tem depressão nenhuma. E eu acho que o que vai resolver a sua situação aqui é uma plástica de abdômen. A gente vai ter que fazer uma incisão grande aqui, de um lado ao outro, e essa parte toda vai sair. Então esse lugar aqui, onde é a marquinha do pince do bico, ele vai vir aqui para baixo, aqui sai tudo. Vem escola e traz, ainda vai ter que fazer uma lipozinha aqui, de complementação na parte do bolso, você já fez também. Eu tenho uns bolinhos aqui que a gente vai organizar para tirar. Lucineide, como a gente já viu ali, a indicação é uma plástica de abdômen, eu já expliquei a você mais ou menos. Você tem alguma dúvida ainda? Não, só se a cicatriz vai ficar fininha, alguma coisa assim. Aí vai depender de você. Eu garanto que até um mês, que é meu trabalho, vai ficar como se fosse uma linhazinha bem fina. Agora daí para frente é sua cicatrização. Pelo que a gente tem assim de prognóstico de você, a cicatriz da cesárea é excelente. Muito embora já tenha bem bastante tempo, mas a gente não chega nem a ver. 6 anos. Provavelmente a do abdômen também, quando tiver algum tempo, na faixa de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai ficar bem fininha. Digo que você vai usar biquíni, porque a cicatriz vai ficar embaixo do biquíni. Viu? Ok? Vou pedir seus exames, a gente precisa fazer uma avaliação sua para ver se a sua saúde está boa, tanto a parte de sangue como a parte do coração. Então, tudo certinho, a gente já vai programar o dia da sua cirurgia. Ok? Esses aqui são os exames que eu quero. Você faz e quando eles estiverem prontos, aí você volta aqui. Ok? Ok. Oi, tudo bom? Boa noite. Vamos lá? Você quer voltar? Voltei. Ok. Isso, tá tudo Uma certo. olhadinha. Eu vou parecer cardiológico. A escala de gol no grau 1 é o melhor que tem, tá tudo normal. Só a gente marcar. Alguma dúvida mais? Não, uma dúvida que eu quero marcar agora, o mais próximo que puder. Quando você vai passar lá fora e com uma menina lá fora você marca, ok? Né? E até lá. Ok, obrigada. Quanto tempo hoje? 46 dias. Como é que você tá? Tô bem, tô ótimo. Tudo tranquilo? Tudo ótimo. Vamos dar uma olhada como é que estão as coisas? Beleza, baixou aqui direito, melhorou a cintura, o umbigo tá bonito, né? Aí a cicatriz ainda é recente, ela ainda fica melhor. E a qualidade. Então, esconde bem direitinho no biquíni, fica encosta, leva os braços um pouquinho. Esse aqui era onde você tinha um pince, tá vendo? Era. Isso era aqui em cima do umbigo e ele veio pra cá. Tá bem dentro. Então gostou do resultado? Amei, adorei. Ficou ótimo, maravilhoso. Graças a Deus. Vamos esperar agora só que a cicatriz, com o tempo, ela vai clareando cada vez mais. Você, pelo que eu vi até agora, a sua cicatrização vai excelente. Nessa parte assim, mais escura, não tem a cicatriz do umbigo ou da cirurgia mesmo embaixo. A tendência dela cada vez é clareando mais. Já vou liberar você do modelador agora com 2 meses. E já pode inclusive fazer umas caminhadas, fazer bicicleta, para não ficar parado todo tempo. Agora abdominal mesmo só no 3º mês dele. Eu libero você para fazer. E essas coisas, academia não pode, né? É só esteira e bicicleta, entendeu?
Mas tá indo excelente, graças a Deus. Bem, gente, foi ótimo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Hoje no quadro Medicina Natural Oriental, vamos conversar com o Dr. Sérgio França. Ele é pesquisador e criador do método Libertação Total e trata pacientes sem uso de remédios. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Francine? Tudo bem, doutor. Veja só, como é que funciona esse método para pessoas que têm crianças em casa e sofrem de alergia? Francine, nós gostamos de tratar a família inteira, né? O pai, a mãe e também a criança. No caso da criança alérgica, a gente tem um tratamento da auriculoterapia, que é feito pela orelha da criança, onde nós vamos estimular os órgãos dela, coração, rim, fígado, baço. Isso faz com que a criança diminua a alergia gradativamente. E muito interessante essa sua pergunta, porque as crianças alérgicas, os pais chegam na nossa clínica contando que tentou muitas e muitas vezes e não conseguia resultados rápidos, né? Então a gente, graças a Deus, desenvolvemos o método de libertação total para a alergia tanto do adulto, quanto da mãe, quanto da criança. Maravilha. Isso serve também no caso de idosos, doutor? Também para idosos, né? Porque eles também têm uma imunidade parecida com a de criança. Isso, né? muito boa a sua pergunta, Francisco. Gente, você que está me ouvindo em casa, de fato isso é verdade. Tanto a criança quanto os idosos são as pessoas mais alérgicas que existem. E o nosso método vai funcionar para todas as classes. Maravilha. No caso de diabetes tipo 2, que o senhor comentou comigo, como é que funciona esse tratamento? No diabetes tipo 2, você que está me ouvindo, eu gosto de deixar isso claro, que o paciente chega lá preocupado, fala assim, eu não sei se o meu é 1, se é 2. Se você nasceu diabético, querido amigo que está me ouvindo, você é tipo 1. Se você adquiriu diabetes depois de 15 anos, 20 anos, 30, 40 anos, você é tipo 2. Por quê? Porque você deixou de ingerir aquilo que deveria ingerir e passou a ingerir aquilo que você não deveria ingerir. Exemplo, você deixou de comer batata doce, cará, alimentos naturais produzidos por Deus através da natureza e foi comer lá o pão, a bolacha, o biscoito. Então toda essa massa, esse carboidrato simples, ele imediatamente vira açúcar. Enquanto a batata, o cará, a abóbora e outros alimentos naturais, a macaxeira, etc., eles são de complexo que vai sendo digerido lentamente. Então ele não provoca diabetes, ao contrário, ele ajuda você a não desenvolver essa enfermidade. Não tem como a gente curar o diabetes tipo 2 se ele chega na nossa clínica e acha que ainda pode continuar tomando refrigerante, comendo pão, bolacha, biscoito, etc. Durante o tratamento você vai fazer seus testes, vai ver que você não tem mais a diabetes, mas você também tem que mudar essa alimentação para realmente ter uma vida saudável. Então, assim, o método em si, ele trata sem uso de remédios, mas existe uma dieta alimentar por trás disso, alguns exercícios também. Isso, com certeza. Além de tudo que Francine falou agora, gente, é interessante explicar para vocês também que também tem os chás que vai ser indicado para cada paciente. Cada pessoa não vai ser um tipo de chá para todo mundo. Então, às vezes a pessoa tem mania de, eu tomei um chá, me fez tão bem, eu vou passar para fulano. Não, cada pessoa vai ter o exame da íris. Então, através do teu exame da íris, teu exame da língua, teu exame da orelha, onde a gente vai ver tudo da tua coluna, a língua, a gente vai ver teus órgãos, e pela tua íris a gente vai ver como é que tá. Tem lá uma marca no pâncreas, tá lá a marca na íris. Tem marca no coração, tá lá a marca na íris. Você tem a marca no fígado, você tem a marca no pulmão. Todas as suas enfermidades que você já sabe que tem, ou que você ainda nem sabe que tem, nós vamos descobrir também através do exame da íris e vamos detectar qualquer tipo de enfermidade que o paciente tenha e vamos ajudar esse paciente a tratar de maneira natural. Que significa que também serve no caso de hipertensão, voltando. Isso, Francine. Para hipertensão, pessoal, é importante também a dieta, né? Mas, deixando bem claro, o nosso método de libertação total, eu vou produzir toda a medicação que o teu corpo precisa. Então, paciente que tem problemas de diabetes, de hipertensão, de dores e etc., todos os seus problemas de saúde têm solução de forma simples e de maneira natural. A sociedade hoje, ela é doente em relação à obesidade e à depressão. São dois temas bem frequentes, né, hoje em dia. É verdade. No caso do método?
da libertação total de medicamentos, Isso. de remédios. Como a gente vai encarar Encarar esses isso dois aí, tópicos? verdade, Francine. Boa pergunta de Francine aqui, gente. Ó, quando a gente vai tratar uma pessoa com obesidade, geralmente ela tem diabetes e hipertensão juntos. Então a gente vai fazer o paciente emagrecer de forma natural. Esse paciente não vai precisar tomar medicação. Por que não, doutor? Porque, veja, quantos pacientes chegam na nossa clínica e dizem, olha, doutor, eu fui para um especialista, ele passou a medicação, eu perdi 15 quilos. Mas após 6 meses e etc., a gente acabou ganhando 30 quilos de volta. O pai da medicina já dizia há 2000 anos atrás, seja os teus alimentos os teus remédios, e os teus remédios sejam os teus alimentos. Então, de forma natural, nós vamos produzir no teu corpo, através do método que eu desenvolvi junto com o Dr. Alane França, o método de libertação total, onde nós vamos produzir no teu corpo a medicação que o teu corpo precisa. Então, a gente vai diminuir teu estresse, ansiedade, depressão, nervosismo, insônia. Porque, Francine, se a gente não fizer o paciente deixar de ser estressado, nervoso, irritado, perturbado e ansioso, ele também não perde peso. Esse é o problema de você tomar a medicação. Você continua estressado, nervoso, irritado, e o paciente chega e diz, doutor, é verdade, eu fiquei pior depois que tomei o remédio. Fiquei mais estressado, mais nervoso, mais irritado, mais ansioso. Como é que você vai perder peso desse jeito? Você, na verdade, está passando fome apenas, não está perdendo peso. Suas células de gordura estão lá, não mudou nada. Por isso que você acaba ganhando o dobro ou o triplo do preço depois, e quando vem para a gente de maneira natural, você vai perdendo peso e vai mudando realmente a sua qualidade de vida. E em relação à fibromialgia, doutor, as dores do corpo, qual o tratamento? Francine, essa pergunta caiu maravilhosamente bem. Eu estou tratando agora uma senhorinha em nossa clínica, dona Djanira, né? Um abraço, dona Djanira. Ela sempre assiste nosso programa lá, viu? É uma telespectadora fiel. E ela mandou uma mensagem hoje para mim, faz uma semana que eu comecei o tratamento dela de fibromialgia, e ela disse a mim, doutor, eu estou sem dor. Ela está super feliz. Em uma semana, ela perdeu 3 quilos, isso é maravilhoso. Só que eu mudei toda a alimentação dela. Porque, Francine, quando a gente faz o exame da íris, a gente vai ver no teu olho quais os alimentos que estão te causando diabetes, a hipertensão, a fibromialgia e outras doenças mais. Então a gente vai dizer, ó, a partir de hoje você vai comer isso aqui, isso e isso. Fazemos uma listinha para o paciente. Geralmente a gente manda gravado em áudio. E o paciente começa a mudar essa rotina de vida. E dona Djanira hoje ligou para mim, super feliz, dizendo que perdeu 3 quilos, está desinchada e sem dor. Isso é maravilhoso. Ô, glória, né, doutor? Maravilha. Doutor Sérgio, vamos deixar o contato para quem está em casa, quer falar com o senhor. Ok, querida. Veja, você que está me ouvindo, você pode me encontrar no Dr. Sérgio França, no YouTube, aí você põe lá, Dr. Sérgio França, Recife. Você me acha no YouTube. No Instagram, você coloca Dr. Sérgio França e você vai me achar lá no Instagram. Me segue no Instagram, se inscreve lá no YouTube, porque toda entrevista nossa vai estar lá para você assistir. E também temos lá pacientes que falam sobre as doenças que ele tinha antes de nos conhecer e que hoje não tem mais essas enfermidades. Então é importante você até ver testemunho de alguns pacientes para você ter mais confiança e vir fazer um bom tratamento de saúde com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, Francine. E você continua aí que voltamos após o intervalo. Hoje vamos falar sobre rinoplastia. A rinoplastia é a origem da cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi descrita em papiros egípcios há 3.000 anos antes de Cristo. É uma cirurgia que você deve escolher o seu cirurgião com cuidado, ver uma pessoa que seja bastante treinada, que tenha habilitação na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e não fazer com qualquer pessoa, até porque essa cirurgia, apesar de ser no rosto e haver invasão de algumas especialidades dentro da cirurgia plástica, ela é recomendada a ser feita pelo cirurgião plástico, certo? Quando existe alguma parte funcional, aí sim, o otorrino entra para fazer o tratamento da respiração, que seria, no caso, a parte funcional. E muitas vezes o nariz ele é defeituoso, ele é torto, porque tem um desvio de septo. É como se o alicerce de uma casa fosse torto. Então, o alicerce sendo torto, isso vai até a parte do telhado, que no caso seria a parte externa do nariz. Então, essa associação da cirurgia plástica com a otorrinolaringologia, isso aí faz com que a gente tenha um resultado muito mais satisfatório, porque cada especialista vai trabalhar dentro da sua área.
E isso aí vai trazer, além de um conforto maior, um resultado muito melhor para o nosso paciente.